Eu comprei um diário por impulso. Capa preta, lisa, páginas pautadas, o tipo de coisa que você encontra em promoção. Achei que talvez me ajudasse a dormir um pouco, rabiscando alguns pensamentos antes de apagar a luz. A primeira escrita não era minha. Estava escrito: Você vai derrubar café na sua camiseta às 8h12 da manhã. A letra não era familiar. Era arrumada, firme, nada parecido com a minha. Pensei que talvez a loja tivesse vendido o exemplar usado, com algumas anotações perdidas. Na manhã seguinte, exatamente às 8h12, o copo escorregou da minha mão e o café manchou a frente da minha camiseta. Eu ri, pensei que fosse coincidência. E naquela noite, outra linha apareceu no diário. Você vai esquecer de trancar a porta quando sair. E no dia seguinte, quando voltei para casa, encontrei as minhas chaves ainda na fechadura. E foi na terceira entrada que parei de rir. Você vai reler aquela conversa de texto que prometeu apagar. E eu fiz. À meia-noite, rolando mensagens antigas que jurei ter superado, o diário sabia. Tentei quebrar o padrão. Peguei ônibus diferente, pulei o café da manhã, deixei as luzes acesas, mas o diário sempre se ajustava comigo. Você vai decidir não comer e depois vai se arrepender da tontura. Você vai fingir que prefere ficar de pé no ônibus. E não era mais previsão, era como se fosse alguma coisa que da minha própria vida, sabe? E então as entradas ficaram cruéis. Você vai olhar no espelho, desejando ser outra pessoa. Você vai se perguntar se alguém notaria se você desaparecesse. Eram coisas que eu nunca disse em voz alta, pensamentos que mal admitia para mim mesmo. Logo as palavras começaram a escapar para o mundo real. Uma colega de trabalho repetiu uma frase do diário como se fosse dela. Estranhos me encaravam como se soubesse dos meus segredos. Era como se cada frase estivesse fechando ao meu redor, me empurrando para dentro de um roteiro que não era meu. Hoje à noite, com as mãos trêmulas, abri a última página e já estava escrita: Hoje à noite você vai escrever sua última página. Depois disso, o diário não precisará mais de você. E agora estou escrevendo essas palavras, exatamente como aparecem, palavra por palavra. E eu já não sei mais o que acontece quando eu terminar a frase. E é quando a caneta escorrega da minha mão, o diário vira sozinho para uma nova página, em branco. E surge a última linha agora. Fecho os olhos. O silêncio pesa, o coração dispara e eu obedeço. E tudo se apaga. Eu nunca acreditei em espíritos ou fantasmas. Covardes idiotas era como eu chamava as pessoas obcecadas por terror. E como o mundo trata idiotas, eu os explorei. Meu plano era bem simples. Uma câmera, uma boneca com aparência amaldiçoada e algumas cordinhas para falsificar fenômenos paranormais. Os vídeos viralizaram pela internet, e logo minhas bonecas assombradas eram vendidas por milhares de reais. Até um youtuber famoso fez vídeo com uma delas. O negócio estava melhor do que eu poderia imaginar. Até esta noite. Eu estava na cama lendo um livro de negócios sobre a luz quente da Iluminária. Fechei o capítulo bem satisfeito, quando notei algo perto da porta. Achei que fosse um rato ou algo assim, mas congelei ao perceber que o que realmente era uma boneca sentada sorrindo para mim. O problema é que nenhuma das minhas bonecas sorria. Todas tinham expressões carrancudas. Era isso que vendia. E como aquilo foi parar ali? Tentei pensar melhor. Talvez fosse um modelo antigo. Talvez um dos primeiros que fiz. Levantei-me para guardá-la, mas algo me paralisou. O cabelo desganhado, as decorações grotescas que eu mesmo criei. Tá melhor. Talvez fosse um modelo antigo. Talvez um dos primeiros que fiz. Levantei-me para guardá-la, mas algo me paralisou. O cabelo desganhado, as decorações grotescas que eu mesmo criei. De repente, tudo parecia irradiar como um peso sufocante sobre mim. Um estrondo atrás de mim me fez saltar. Olhei para trás, outra boneca com olhos injetados e um sorriso torto. Estava literalmente sentada na minha cabeceira. Chega! Corri até a porta, chutei as bonecas e puxei a maçaneta. Mas ao abrir, o sangue gelou em minhas veias. Todas as minhas bonecas estavam ali, alinhadas no corredor, iluminadas pela luz fraca do luar. Todas, sem exceção, exibiam o mesmo sorriso grotesco. E então começaram a rir. A porta atrás de mim bateu com tanta força, empurrando-me ao
chão. Levantei e olhei e vi dezenas de olhos fixos em mim. O que vocês querem? Gritei, a voz falhando cara, eu não queria acreditar, mas sabia a resposta. As maldições que eu recitava, os cânticos que usava para dar realismo às minhas criações, nada daquilo foi inocente. Eu tinha aberto espaço para algo maligno. Eu sentia esse peso sobre mim, sufocando o meu peito. Me deixe em paz! Berrei em desespero. A porta atrás de mim se abriu sozinha, rangendo, e eu tremendo rastejei de volta ao quarto e fechei a porta. Quando levantei os olhos, as bonecas haviam desaparecido. Esperei a noite inteira para sair do quarto. Fiquei chorando sem coragem de sair. Quando o relógio marcou 6 da manhã, abri a porta com cuidado. O corredor estava vazio. A prateleira onde eu guardava minhas criações também estavam todas vazias. Elas me agradeceram e partiram. Não sei o que pensar, não sei o que liberei, só sei que o meu negócio acabou e que talvez não exista conserto para o que eu fiz. Eu estava jogando no meu Xbox numa noite qualquer. Tinha tido um dia bem puxado no McDonald's, onde eu trabalhava. Então decidi relaxar com uma partida de Stardew Valley. Sempre gostei desse jogo. Não é frenético e estressante como Dark Souls ou Need for Speed. É só um simulador de fazenda tranquila, com alguns NPCs para interagir. Como era o meu último dia de trabalho da semana, joguei até mais tarde que o normal. Então foi então que eu ouvi um barulho lá fora. Eram mais ou menos 10 da noite. O som parecia de um cachorro sendo atacado por um bicho maior. Pensei que fosse um vira-lata pego por um coiote, ou coisa parecida. Então eu voltei a jogar. É triste, mas o que eu poderia fazer? Uns 30 ou 40 minutos depois, outro barulho. Dessa vez era de um homem gritando. E o grito parou de repente. Fiquei paralisado. Seria uma briga ou algo pior? Pausei o jogo, abaixei o volume da TV e fui direto para a janela. Olhei para fora e nada parecia fora do normal. Olhei para a esquerda, depois para a direita, tentando descobrir de onde tinha vindo o grito. Meu palpite é que era que fosse lá pelo meio das casas. Então fiquei em dúvida se devia abrir a janela ou não. Depois de respirar fundo, criei coragem. Me inclinei e estiquei o pescoço, observando as casas vizinhas. E nada ainda. Só um silêncio estranho, pesado. Continuei procurando, até ouvi um som baixo como asas batendo. Foi então que ouvi, no telhado de uma casa, mais adiante, estava uma figura sombria. Parecia um pássaro gigante, ou uma mistura de um pássaro e pessoa. Onde deveriam ter braços, havia enormes asas emplumadas, dobradas contra o corpo. Era magra. Lembrava a silhueta de uma mulher. Se eu tivesse que chutar, diria que tinha pelo menos uns 2 metros de altura. A criatura virou a cabeça na minha direção. Naquele instante, fui tomado por um medo avassalador. No lugar do nariz e da boca havia um bico grande, afiado, como o de um gavião. E os olhos. Os olhos brancos brilhavam no escuro, sedentos por sangue. De repente, ela lançou do telhado e voou direto para minha janela. Em pânico, pulei para trás. Bati a janela, fechei as persianas e corri direto para o meu quarto. Tranquei a porta e tentei barricar a janela, com o que eu encontrei pela frente. Enquanto discava o 911, a voz saiu trêmula, desesperada, e mal consegui explicar para a atendente o que estava acontecendo, sem soar como um lunático. Enquanto eu esperava, ouvi arranhões do lado de fora da casa. O monstro granava e chiava como um predador, tentando entrar. Então, de longe, escutei as sirenes. No mesmo instante, os barulhos cessaram. Parecia que a criatura tinha voado embora. Quando o policial chegou, contei o que havia ouvido. Eles foram checar a casa vizinha e encontraram o morador morto. Aparentemente, foi atacado por um animal. Não consegui explicar direito o que ouvi. Quem acreditaria em mim? Felizmente, os arranhões nas paredes da minha casa foram provas o suficiente para registrarem como um ataque animal, ainda que um bem estranho. Desde aquela noite, tenho tido insônia e vivo paranoico esperando que aquela coisa volte.
Já pensei que seriamente em me mudar. Até perguntei aos meus pais se eu podia ficar na casa deles, em outra cidade até encontrar um lugar novo. Só que eu só sei de uma coisa: não quero terminar como aquele homem que ela matou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem aí o que acharam do vídeo e fique com Deus. Até mais!